Olá, bices, tudo bom com vocês? Eu sou a Bi Reis, estamos aqui para uma resenha e reflexão de um livraço, gente, que eu acabei de ler agora em dezembro e, assim, uma leitura espetacular, e eu tinha que gravar o quanto antes esse vídeo porque tá muito fresco na minha mente. Então, gente, eu surtei mesmo. E eu fiquei sabendo que essa obra literária ela vai estar no vestibular da UEA de 2021. Então, você que vai fazer esse vestibular, preste atenção, fique atento e para você não perder. Gente, é um livro que ele não é assim tão complicado de você compreender, não. Qualquer ser humano pode lê-lo e compreender, mesmo você sendo aí do ensino médio. E eu li esse livro no ensino médio, o Dom Casmurro. E hoje, né, nesse mês de novembro, dezembro, eu li aqui nessa versão e desses contos, romances e contos consagrados de Machado de Assis. Aqui a gente tem o volume 2, que vem 3 livros, que faz parte desse box. Olha só, faz parte desse box aqui. E cada livro desse tem de 3, tem pelo menos 3 romances. E também tem os contos no livro 3. Então, é um box bem legal, bem completo dessas obras consagradas. Mas não tem o livro O Alienista, por exemplo. Então, alguns livros não tem, tá bom? Porque, se eu não me engano, o Alienista é uma novela. Então, aqui são os romances e contos consagrados. Então, gente, Dom Casmurro também, eu li 2 vezes nessa edição da minha irmã. É uma edição simples, mas o que eu acho muito interessante é que aqui no final tem todas as obras, antologias, contos, peças, poesias, romances que ele escreveu e traz um pouco aqui da biografia dele. Então eu achei interessante, muito interessante isso, porque eu vi fatos aqui que eu não sabia. Algumas coisas eu já sabia. Por exemplo, vocês sabiam que o Machado de Assis era negro e que ele veio de uma família muito carente? Ele era de uma favela, ele viveu no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro e viveu ali no século XIX. Então, ele viveu uma vida dura. Só que ele teve uma grande sorte, foi muito sortudo, casou com uma mulher muito culta ali, de uma classe burguesa, e ela lhe apresentou assim todos os clássicos, e ele se apaixonou, claro, e acho que o autor preferido dele, se eu não me engano, é o Victor Hugo, e a gente vê muitos detalhes na obra dele, assim, de Victor Hugo. E Dom Casmurro, ele tem essa pegada, ele tem uma norma padrão culta, muito elegante, e ele teve uma educação muito peculiar. Então, é importante notar várias coisas antes de você, características antes de você destrinchar esse livro. Por exemplo, a gente vai ver aqui que a obra Dom Casmurro, ela foi escrita em primeira pessoa, é uma narração em primeira pessoa, narração direta, e a gente tem apenas a versão do personagem principal, que é o Bentinho, mas também a gente tem outros personagens principais, como a Capitu e o Escobar. Gente, assim, é um livro perfeito. Eu acho que é um dos melhores livros da vida que eu já li, sabe? Então, assim, nós podemos dividir esse livro em 4 partes. Tem a infância do Bentinho, tem a adolescência do Bentinho, com a Capitu também. Aí tem a fase adulta e tem a velhice. E aí a gente vai ver as neuras de cada fase. Na primeira fase da infância, ele tá todo... É uma questão mais da amizade ali com a Capitu, a infância deles e as promessas que eles vão fazendo um para o outro. É muito bonito de se acompanhar, é muito interessante e é muito elegante a forma como Machado de Assis escreveu isso, os detalhes. É muito até emocionante você ler um livro assim tão bem escrito como Dom Casmurro.
Tem aqui num capítulo, o primeiro filho, que tá escrito assim, ó. Um diálogo entre a Capitu e o Bentinho, que eles falam assim: se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? O Bentinho falou. Fez-me sinal que sim. Eu escolhia, mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso, falou o Bentinho. Ou que me mato de saudade se você não vier logo e sua mãe não quiser que você venha. Diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. Você deixa o seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo. E com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li. Mentiroso. Gente, eu acho assim, esse diálogo muito belo e perfeito. E aí a gente vai ter vários outros diálogos muito interessantes e desse relacionamento dos dois. E nessa fase de descoberta, sabe? Primeiro romance, primeira paixão, sabe? Primeiro beijo, primeiro amor. Essa fase, né, da infância é um encantamento todo. Então o Capitu e a Bentinho, Capitu e o Bentinho, eles têm uma relação desde a infância. E o Escobar também, ele é um grande amigo do Bentinho. E a mãe do Bentinho, a Dona Glória, ela fez uma promessa de que daria seu filho para ser padre, para ir para o seminário. Então, o Bentinho estava envolvido nessa promessa. Mas o Bentinho, ele queria casar. Ele queria. Até que ele consegue, né, depois de adolescente, um dia convencer sua mãe em dar outro jovem para cumprir essa promessa no lugar dele. E aí ele se vê livre dessa promessa. E aí ele volta para casa, volta para perto de Capitu, para perto do seu amigo Escobar, para perto de sua mãe. E aí ele recomeça a sua vida ao lado de Capitu e acaba casando com a Capitu. E aí a gente já entra na fase adulta dele. A fase adulta dele, a gente já começa a ver logo assim, né, antes de eles terem filho, que o Bentinho, ele era um cara um pouco obcecado, mas isso bem nas entrelinhas. Depois, quando o filho deles nasce, né, porque eles têm um sonho de ter esse filho, o Ezequiel, depois que ele nasce, aí conforme o menino vai crescendo, cada vez mais o Bentinho vai vendo trejeitos desse menino parecidos com o Escobar. Ele acha assim, o cara é tão pirado, ele acha que a Capitu traiu ele com o seu melhor amigo. E aí ele fica, digamos, Machado de Assis, né, fica jogando essas teorias pra gente. O negócio é que a gente só tem a versão do Bentinho. Como que eu gostaria de ter a versão da Capitu? Porque eu acho a Capitu uma grande injustiçada no final de tudo. Então, eu queria tanto que houvesse uma sequência desse livro com a versão da Capitu. Então, a gente vai passar por essa fase adulta. Eles vão colocar, né, o Ezequiel numa escola, num internato, que ele vai passar a semana toda e volta só no final de semana. E aí acalentava, o Bentinho fala assim que acalentava mais o coração dele, porque ele não tinha que ver o Escobar cara a cara todo dia, aquela criança, né? E aí, aos poucos, né, parece que o casamento dos dois vai se desgastando e o Bentinho cada vez mais ciumento e obsessivo, e aí acaba-se o casamento. E aí a Capitu vai morar para outro país com o Ezequiel. E o Bentinho fica no Brasil, sabe? O cara, né, era tão louco das ideias. E aí acabou ficando sozinho aqui no Brasil. E aí passa um tempo, Ezequiel já adulto, né? Um cara culto, estudado, sabe? Estudou em uma universidade europeia. E aí a Capitu, infelizmente, falece, né? E ela falece de uma forma assim, pelo menos uma série que eu assisti uma vez na Globo, que passou,
ela falasse assim de uma forma, sabe, tão rápida, sabe, e triste, assim, parece que ela ficou numa extrema depressão, né? Enfim, e aí o Ezequiel volta pro Brasil e eles têm ali um encontro, né, com o seu pai, né, com o Bentinho. E aí eles vão travar um diálogo, assim, que é uma coisa bem interessante, o diálogo deles. E é muito interessante. E aí a gente vai ver aqui, ó, como que a neura do Bentinho não acabou. De como o cara é realmente louco. Mesmo depois de todo esse tempo, o cara continua assim com aquilo na cabeça. E aí, porque tem uma parte aqui, ó, que ele fala assim sobre o regresso de Ezequiel. Não me mexi, era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e, salvo as cores que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava moderna naturalmente e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu cão-borço, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de perto. Sentamos-nos. O Escobar aqui já tinha morrido. E então, por isso que ele fala, né, que parecia o defunto Escobar, né, o seu amigo. Então, aí só restou ele, o Ezequiel. E aí, isso não é spoiler, tá, gente? Falar o final do livro. Afinal, eu tô querendo trazer assim clarear as ideias de você que é vestibulando, mas isso não substitui a leitura desse livraço, não substitui, que vale muito a pena, vocês vão gostar se vocês lerem. Então, aí os dois travando esse diálogo e, sabe, o Ezequiel, assim, uma pessoa tão honesta, tão fino, sabe, tão inocente ali na história, e ele não se toca, né, com esse trejeito e não sabe o quanto que o Bentinho fez, assim, mal pra Capitu, sabe, pra ela ter, assim, também morrido daquela forma, sabe, com tamanha tristeza, sabe, e tá. Aí passa um tempo, Ezequiel volta pra Europa e Ezequiel também morre. E aí a gente se vê ali no final, né, o Bentinho na sua casa, com os seus pensamentos vagos, velho já, farto de dias, e solitário, e maluco, claro, louco, porque ele continua com aquela ideia na cabeça de que a única mulher que ele amou na vida, a mulher que ele mais amou na vida, que eles tiveram assim um romance desde a infância, traiu ele com seu melhor amigo e teve um filho, e está ali, né? A história dele se acabou ali e ele sozinho, um homem rico, né, de uma classe alta, porém sozinho ali, sem ninguém. Então, digamos assim, solitário, porque ele era um cara cruel, digamos assim, ele era uma pessoa tão egoísta, tão individualista, tão cheio de si, sabe? E, assim, a gente vê, assim, o quanto que ele não merecia realmente o amor da Capitu, porque ele era um cara obcecado. E aí, o final de tudo desse livro, o que é mais interessante, o que me chama muita atenção, é o final, porque o final ele é praticamente aberto. As pessoas, assim, ficam confusas. Eu acho que o Bentinho não... o Bentinho não, era um cara normal e a Capitu que traiu o cara, e outros acham, não, o Bentinho é ciumento. E aí você se pega, né, nessas duas ideias. Será que Capitu traiu ou não? Ou será que o Bentinho é um cara tão ciumento a ponto de ter desenvolvido essa ideia na cabeça dele, sabe? E vivido com isso por tantos anos? Então aí fica esse questionamento pra gente. Esse que é o plot twist do final do livro e que, gente, é assim uma coisa surreal. E aí vai da interpretação de cada um que leu. Eu acredito que você não pode deixar que esse brilho se perca. Você mesmo tem que tirar as suas próprias conclusões. Por isso, leia esse livro. É importante relatar que esse romance Dom Casmurro, ele faz parte do realismo brasileiro, da literatura realista já. E diferente do romantismo, que tinha uma coisa toda
digamos assim, caricata, uma coisa mais ali na base da fantasia, aqui a gente vai ter uma pegada mais realista sobre a sociedade. Então é uma crítica social, personagens detalhados, personagens em que você vai refletir sobre as decisões deles, sobre as situações que eles estão passando. Então, sem dúvida, é um livro atual justamente por causa disso, sabe? Porque você vai ver, assim, que o Bentinho, ele é um cara machista. Então, eu acho, na minha opinião, assim, que ele era, sim, um cara machista. Você vai ver, você vai poder perceber essa característica que hoje, né, ainda existe em muitas pessoas, em muitos homens. Então, é bem interessante, porque é uma obra que ela não se perdeu no tempo, ela não envelheceu, apesar da linguagem, embora a linguagem seja totalmente culta e que quase não usam mais essas palavras hoje em dia, que o Machado de Assis escreveu esse livro, todavia você pode entender muito bem esse livro, esse romance, e é uma grande dica para vocês. E é isso aí, gente. Vale ressaltar também, né, que o realismo ele começou com outra obra de Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que veio antes desse livro. Estreou em 1881, ali final do século XIX. Então, esse era o mundo que Machado de Assis vivia. Então, por isso mesmo que, assim como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas vai retratar ali uma crítica sobre a questão da morte, uma questão existencialista, questão, né, de pós-morte. Então, fiquem atentos nisso e espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau, até o próximo. Beijo!